Amém, irmãos. Saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Digo a todos que eu sou escravo dele. Não tenho interesse em outro aqui a não ser a vontade do meu dono, a glória dele e o reino dele. Oficina sobre o texto. A gente começa com as edições exatamente, que é isso que todo mundo tem na mão. É preciso entender que as porcentagens que você vê ali, coisa e tal, é do meu ponto de vista. Quer dizer, tem o outro lado que vai exatamente querer trocar. Só que o outro lado nunca no mundo vai admitir 100%. Eles dizem que se perdeu. Então, exatamente o problema maior que existe, você comparando uma tradução com outra, uma versão com outra, quanto ao Novo Testamento, que estamos aqui falando do Novo Testamento, correto? Não do Antigo. Exatamente, aqui as versões em português, estão traduzindo um texto diferente. Como assim diferente? O Novo Testamento inteiro deve ter por volta de 140 mil palavras. Se eu coloco então 90%, é porque esse texto, que no meu entender é o pior texto grego que já apareceu no mundo, quer dizer, impresso, que é Westcott e Hort, é meramente 10% das palavras. Então 10% de 140 é 14. Então, este texto, no meu entender, erra 14 mil palavras. Às vezes é café pequeno, às vezes é a grafia da palavra, às vezes é coisa bastante séria. No caso, erros de fato e contradições aparentes, que solapam qualquer tentativa de nós defender assim uma Bíblia inerrante, aí que é o fim da picada. Então, questões assim de estilo, assim, se é o português moderno, se é um português mais antigo, se é um português suave, gostoso, se é um português... São questões secundárias. Questões importantes que o povo sente na pele, mas a questão fundamental que jaz por detrás exatamente está traduzindo é o quê? Então, o que nós temos hoje em dia é simplesmente uma crise de credibilidade que atinge o texto, que tem sido armada essa crise assim, maliciosamente, com má intenção do começo. Não satisfeitos com as alterações no próprio texto, não sei, em determinadas traduções e versões, você encontra notas de rodapé muito perniciosas. A primeira edição da linguagem de hoje foi simplesmente terrível. Assim, as notas de rodapé, só para levantar dúvida a respeito do texto. A atualizada, então, está cheia de colchete. E você lendo no prefácio, para que colchete? É porque isso aí provavelmente não faz parte do texto original, é só para levantar dúvida. E isso aí tem efeito muito prático. Quando a palavra não tem mais autoridade objetiva para você, aí não há mais por que você se subordinar a ela. Aí vai levando a vida como quer e entende. Então, por detrás de toda essa história de versões diferentes, está exatamente a questão da autoridade da Bíblia. Tem ou não autoridade objetiva ela? Vou comentar mais a miúde mais tarde, mas o que se ensina, na melhor das hipóteses, em quase todos os seminários teológicos do país, é uma hermenêutica que nós chamamos de neortodoxa, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus.
Só que esse contém significa que também contém partes que não são. Um pequeno inconveniente. Ninguém no mundo sabe dizer quais as partes que são e quais as partes que não são. Então a autoridade do texto acabou. Que para você é, mas para o outro não é. Então você não pode argumentar com ninguém. Você não pode roubar a palavra de Deus. Não, mas para mim não é. Então acabou simplesmente. E é isso que se ensina em todos os seminários que eu conheço. Quer dizer, na melhor das hipóteses, quando não é o liberalismo total, quer dizer, jogou fora tudo. Então, o que está em jogo é meramente a nossa vida. Só isso. Agora, aqui você vai encontrar, caso queira, uma variedade de textos gregos. Aqui em cima, então, o Westphal não está aqui. SBU, Sociedade Bíblica Unida, essa capa marrom. O mesmíssimo texto produzido pelo mesmo comitê do NA, quer dizer, Nestle Aland, que é este. Tem o texto recebido, assim, apresenta de várias formas, aqui tem uma. O texto das igrejas ortodoxas gregas, e hoje as ortodoxas gregas, é este, um formato. O texto majoritário, Hodges e Farstad, é este. E o Robinson Pierpont é este, sendo que esses são quase idênticos, muito pouca diferença entre esses dois. O texto original não está aqui, a não ser no meu. Está aqui o texto original, letra por letra, mais ou menos. A chave aí você tem, só quero fazer menção especial deste Novo Testamento, o interlinear analítico. Então esse IA que você vê aí, só tenho duas mãos, aí fica difícil, mas esse interlinear analítico, grego e português, impressionante este livro. Traz o texto grego da HF, Hodges Farstad, majoritário, uma tradução interlinear, palavra por palavra, uma nova tradução para português, em cima do texto majoritário. Mais ou menos, ele não é 100% fiel, mas paciência. Impressionante, vale a pena. Eu vou me deter aqui. Vocês aqui presentes, quase todo mundo me conhece pessoalmente, mas como está sendo filmado e depois permitindo Deus ir já pelo mundo, em forma de DVD e coisa e tal. Pessoalmente, eu não quis assumir a responsabilidade espiritual de traduzir a palavra de Deus e entregar para algum povo, olha, isso aqui é a palavra de Deus, sem eu poder recorrer ao texto original, no caso no Testamento. Então eu procurei o seminário teológico no país, que naquele tempo tinha a reputação de ter o melhor curso de grego no país. Era o Dallas Theological Seminary. E lá fui, a fim de estudar grego. Eu fiz exegese praticamente todos os livros no Testamento em sala de aula com o doutor de grego aí para ajudar, enfim. Só que logo no primeiro ano, que o curso de mestrado lá é 4 anos, além do bacharel, não tem curso igual no Brasil, dei de pronto com o problema do texto. Porque, apesar da escola ser muito assim conservadora, quer dizer, defendia unhas e dentes a inspiração inerrante da Bíblia, assim, verbal, tá? Quanto à inspiração da Bíblia, eles eram muito fortes, roxo. Mas no momento que você tocou na
preservação desse texto aí era aquele jogo de Siri. Cada um para seu lado. Ninguém sabia onde estava esse texto. Deus inspirou a 2000, mas agora ninguém mais sabe qual é. Aquilo foi, bem aqui. Como Deus foi muito misericordioso, estava lá um outro aluno, ele estava 2 ou 3 anos na minha frente, exatamente. Zane Hodges, esse H.F. Hodges Farstad, ele era aluno também, só que ele estava 2 ou 3 anos na minha frente. Ele já tinha mergulhado nesse problema do texto, então Deus usou ele para me abrir os olhos, ler assim o Bergen e outros que tinham escrito a respeito. Mas o que se usava, o que se ensinava na sala de aula, era isso aí. Só que se você usa esse texto tem erros de fato e contradição cabal, que mina qualquer tentativa de defender uma inerrância do texto. Como é que você vai defender um texto inerrante se está cheio de erro e contradições? E na cara, quer dizer, indiscutivelmente, incontornavelmente, são erros. Porque nem todo mundo é coerente, não? Então, só que você pode fazer assim brincadeira com até mais lá embaixo, lá no fígado, como eu digo, você sabe que a coisa não está certa, alguma coisa não está batendo. Então, pela graça de Deus, eu, ainda cursando, eu mergulhei e me convenci que, de fato, isso aqui estava errado, que essa teoria é totalmente furada. Só que naquele tempo não existia o texto majoricatório, não existia nada disso, o texto original existiu lá pelas tantas, mas ninguém sabia mais qual era. O texto da Igreja Ortodoxa Grega existia, mas a gente não tinha conhecimento. É impressionante. As igrejas ortodoxas sempre tinham o texto correto, mais ou menos, mas nós, assim, no Ocidente, ignorando por completo. Você poderia fazer um curso de 4 anos de teologia e nunca ouvir falar uma vez da Igreja Ortodoxa Grega. E o papel que teve essa igreja na preservação do texto. Foi ali que Deus preservou o texto. Então existia, só que a gente não tinha conhecimento. Acontece que, desde cedo, a minha tese de mestrado, que eu não trouxe aqui, eu já estava falando desse problema do texto. Mais tarde, fez parte do meu primeiro livro, que é este, The Identity of the New Testament Text. Já foi traduzido para o português pelo irmão Hélio Menezes, lá de João Pessoa, que nunca foi publicado no Brasil, existe na internet, que é Qual o Texto Original do Novo Testamento. Isso aqui saiu em 77. Eu sabia que Deus me queria trabalhando nessa área do texto, só que nem eu estava preparado e nem o mundo estava preparado para o que eu tinha de fazer. Comecei a andar pelo país. Só tem 2 estados brasileiros onde eu já não ministrei a palavra. Saber Mato Grosso do Sul, que naquele tempo não existia, era tudo Mato Grosso, e Amapá. Fora isso, já andei em todos os estados, já andei também no Mato Grosso do Sul, mas não preguei, e preguei também em todo lugar, vendendo missões. Depois passei a ensinar, primeiro em João Pessoa, depois Deus me levou a criar a própria escola em Taguatinga, coisa e tal, que morreu. Finalmente, em 98,
É agora que você vai fazer aquilo que eu preparei você para fazer. Só que demorei um pouquinho para entender exatamente. Quer dizer, o arcabouço do meu ofício hoje no mundo, digo assim, o arcabouço do meu ofício é promover a autoridade objetiva do texto bíblico. É isso que eu estou aqui a fim de fazer no mundo. Mas demorei um pouquinho, quer dizer, a entender como atacar a problemática. Quer dizer, vou começar por aqui, vou começar por ali, como é que eu vou fazer? E finalmente, no ano de 2002, entendi que o que eu tinha de fazer era identificar a exata redação do Novo Testamento cuja autoridade objetiva eu havia de promover. Você vai promover a autoridade de quê? Qual é o texto que você vai dizer que, não, isso aqui é que nós temos que obedecer? Qual dele? Como saber? E, enfim. Aí, aos poucos, Deus me deu, entendo assim, a chave, o segredo, para identificar a exata redação original. Eu entendo que aqui tem o Novo Testamento por inteiro, quer dizer, a exata redação original em grego. Aqui, então, modéstia, como eu gosto de dizer, rigorosamente à parte, você vai ver ali no 100%. Esse WP sou eu, Wilbur Pickering. É muita pouca modéstia, não é? Dizer que eu aqui estou com 100%, está aqui. Mas eu não tirei do ar, não. Eu tirei dos manuscritos, eu vou provar. Se não me engano, sou a única pessoa, ora viva no mundo, que preparou uma edição crítica do Novo Testamento grego sozinho. Há 150 anos houve quem fizesse, mas já se passaram, já se foram. Então, ora vivos, acho que sou eu no mundo. Certamente sou a única pessoa no mundo que já fez isso, quer dizer, o texto grego e a tradução. Não satisfeito, eu ainda explico o porquê. Então, aqui é a última revisão deste livro que saiu em 77. Esta última revisão em 12, fazendo um ano. Já passou por 6 ou 7 edições no meio. Está sendo usado, e vem sendo usado ao redor do mundo. Tem pessoas que eu nem conheço que estão usando. Então aqui você tem a explicação, assim, teórica, em termos da crítica textual chamada do porquê da coisa. Também mais ninguém. Então, modéstia à parte, eu tenho alguma bagagem ou competência no assunto. Então é essa pessoa que vocês estão ouvindo. Eu peço desculpas pela falta de modéstia, mas às vezes as pessoas assim querem saber quem estão ouvindo. Pronto. Aí, antigamente no nosso Brasil, o que distinguia a igreja evangélica da igreja católica romana, nós, os evangélicos, nós dizíamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nem sei se você vai ouvir isso muito mais hoje em dia. É difícil você sequer ouvir isso mais em dia. Certo é que não funciona. Simplesmente não funciona. Geralmente nas igrejas ditas evangélicas cristãs no Brasil, simplesmente a Bíblia não tem mais autoridade. Satanás, sabendo muito bem do potencial do Brasil, lá no começo, quando os primeiros missionários protestantes evangélicos começaram a chegar no Brasil, começaram então os presbiterianos, começaram então os batistas, quer dizer, antes deles os congregacionais, cuidaram logo de montar escolas, seminários, preparar pastores brasileiros. Só que Satanás sabiamente fez o seguinte: desde o começo, todos os professores americanos, canadenses, alemães, enfim, qualquer coisa, inglês,
que vieram para ensinar nos seminários teológicos, todos eles já trouxeram na cabeça aquilo que nós às vezes chamamos da teologia neo-ortodoxa e principalmente a hermenêutica neo-ortodoxa. Desde o começo. Desde o começo, portanto, os pastores brasileiros formados, quer na casa presbiteriana, quer na casa batista, quer, saíam dos seminários com sua confiança no texto solapada. O que se ensinava não é que isto aqui é a palavra de Deus. Não é isso que se ensinava. O que se ensinava é que isso aqui contém a palavra. É uma mistura. Então, os púlpitos brasileiros cheios de bola murcha. Bola murcha. Sem uma convicção. Sem uma certeza. Sem fogo. Sem fogo, moço. Sem fogo. Então, nós temos aqui simplesmente uma questão de vida e morte. Porque enquanto você não recuperar, ou ganhar pela primeira vez, uma convicção de que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus, que nós temos de fato na mão um texto objetivamente autoritário, uma coisa segura, você não vai ter coragem para enfrentar a barra. Nem se comentar tudo assim que tem a ver com a guerra espiritual bíblica, e você realmente saber que tem o Espírito Santo, e você ouve o Espírito Santo, e você trabalha com o poder, e aí são outros aspectos da questão. Uma das coisas assim mortíferas que Satanás conseguiu fazer, devem fazer já pelo menos 25 anos, um homem assim da presbiteriana, o nome dele é Bittencourt, B.P. Bittencourt. Ele estudou no estrangeiro, num seminário liberal, coisa. Ele volta e ele escreve em português um livro que chama-se Novo Testamento, Cânon, Língua e Texto. E durante 20 anos era o único livro em português, livro pelo menos escrito por protestante, a respeito da questão de autoria do Novo Testamento e transmissão e coisa e tal, totalmente liberal. Ele diz, por exemplo, que o apóstolo Paulo não tinha a menor ideia de estar escrevendo a Bíblia, estava escrevendo cartinha para seu amiguinho, e assim por diante. Quer dizer, durante 20 anos era o único livro sobre o assunto em língua portuguesa disponível no seminário teológico, e era isso aí solapando a confiança de todos os formandos. Não existia outra coisa em inglês, em português, perdão. Não é de estranhar, dentro de um quadro desse tipo, onde ninguém, praticamente entre os pastores, entre as lideranças, ninguém realmente tinha mais uma convicção segura quanto ao texto bíblico. Então o que acontece é que em qualquer igreja confessional, o pacote da igreja fatalmente fica acima da Bíblia. Se o pacote diz uma coisa e a Bíblia diz outra coisa, pior para a Bíblia. Se você é um pastor presbiteriano, por exemplo, e você começa a pregar uma coisa que está na Bíblia, mas que é contra o pacote, e você para na rua, rapaz. É amanhã que você está na rua. Você tem que ficar dentro do pacote. Batista, idem, Assembleia, idem, blá, 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 idem. O pacote fica acima do texto. Isso é idolatria. Você coloca uma coisa acima do texto, isso é idolatria. Daí, você tem que entender, meu amado irmão, que a questão aqui não é uma questão meramente teórica ou para teóricos. É uma questão de vida e morte. É âmago.
Então você vê exatamente isso aí, o que eu chamo de veneno. Tem aí o que? 20, 30 casos. Eu vou só falar aqui de uma meia dúzia, só para você sentir na pele, na alma, a natureza do problema que nós temos. Eu vou mostrar aqui, assim, cabalmente, erros de fato, contradições aparentes, óbvias, que eruditos a serviço do inimigo têm enxertado malevolamente dentro do texto. E é esse o texto que está sendo usado pelos que fazem as traduções modernas, assim, alguma pouca exceção, que torna, portanto, impossível você defender uma teoria de uma Bíblia inerrante, porque tem erros na cara. O texto original não tem esses erros, mas o texto que o pessoal está usando é que tem, e está traduzindo é que tem, e com isso você fica sem argumento, quer dizer, você fica simplesmente com a terra debaixo de teus pés minada. Alguém vai dizer, como alguém já me disse, mas isso aí é café pequeno, o que tem isso a ver com qualquer coisa? Sim, é café pequeno. Infelizmente ou infelizmente, 99% dos crentes brasileiros nunca vão se dar conta disso. Eles não leem a Bíblia com essa atenção, se é que leem, e nunca vão sentir, ou porque não estudam, não comparam. Então, mas os poucos que querem entender, os poucos que vão estudar, eles vão dar de cara com um problema. E isso vai atingir a sua confiança no texto. Espera aí, como é que fica? É ou não é? Então o que vamos fazer aqui é ver alguns erros de fato que realmente fazem diferença. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, diz aqui, eu diria da nossa religião. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. O que vem aqui é a primeira colocação. Deus se manifestou em carne. Aqui temos uma questão de transcrição. Em todos os manuscritos, desde os primórdios que nós alcançamos, que chegam até as nossas mãos, os nomes de Deus muitas vezes são escritos assim, de forma abreviada. Então, Theos é normalmente escrito nos manuscritos assim, meramente a primeira letra, a última letra e um traço por cima para dizer que é uma abreviação, quer dizer, está pela metade. Tá bom. Acontece que você percebe que a diferença entre isso e isso é meramente dois traços. As duas letras são iguais, não? Então aqui tem 98,5% dos manuscritos trazem Deus. 1% mais ou menos traz, e tem um manuscrito que traz que. Aquele, ou então quem, seria Hos, quem. Agora, nós temos aqui, diz assim o texto, um grande ministério. Ministério não, perdão, mistério. Grande é o mistério da piedade, eu diria traduzir da nossa religião. Deus se manifestou em carne. Aí você tem um mistério. Quer dizer, Deus se manifestar em carne, isso é um mistério, convenhamos, não? Agora, você colocar alguém se manifestou em carne. Qual é o mistério? Todo macho humano tem corpo. Olha, a fêmea também, todo mundo tem corpo. Quer dizer, todo mundo se manifestou em carne. Então, o que se tem
Todas as outras, quer dizer, a NVI, a atualizada, blá blá, todas as traduções, outras, a não ser a fiel, em vez de Deus, colocam, bom, eles colocam várias coisas. Como quem não faz sentido, então eles colocam aquele que, alguém, ele, enfim, você encontra uma variedade de ginásticas que o texto como está é simplesmente sem sentido. Eles dizem, porque foi levantado de um hino, pura besteira. Não tem uma única prova no sentido de que isso tenha sido um hino, uma nada, não existe nada disso. Agora, além de ser uma estupidez, quer dizer, alguém se manifestou em carne. Ora, que mistério então? Mas o que quase todas as versões modernas seguem, quer dizer, alguém, o quem, aquele, tem um problema na gramática grega, que hos é no gênero masculino, mas hos é um pronome. Você sabe que pronome não pode existir sozinho no ar. Pronome representa o quê? Um nome. Tem que ter um antecedente. Agora, todas as heresias aceitas, enfim, etc., que rejeitam a divindade do Senhor Jesus, tipo assim, os mormons, as falsas testemunhas de Jeová, enfim, eles vão lutar, eles brigam unha e dente para defender e preservar este texto. Por quê? Porque acaba com a declaração mais forte da divindade de Jesus que tem no Novo Testamento. Isso aqui é simplesmente a declaração mais forte que tem. Deus se manifestou em carne. 2 mais 2 são 4. Quer dizer, isso aí é totalmente objetivo. Então, os inimigos da verdade simplesmente têm um ódio assim arraigado contra esse texto e lutam para não reconhecer a leitura que vem de 98,5% dos manuscritos. Mas aqui não é café pequeno, gente. Você corta fora Deus aqui e coloca aquele, você não acaba com as declarações assim da divindade de Jesus no Novo Testamento, mas você enfraquece. Não acaba, mas enfraquece. Por isso que os inimigos da verdade lutam. Mas eles lutam também para acabar com todos os demais textos que têm a ver com a divindade de Jesus. Então você abre mão aqui, você acaba abrindo mão depois do resto e Jesus não é mais Deus. Quer dizer, pelas evidências. Agora vamos ver aqui. Quase na hora de parar. Mas vamos a um caso realmente célebre, que é o término de Marcos. Os últimos 12 versos, Marcos escreveu ou não escreveu? Fazem parte do texto inspirado ou não fazem? 0,2%. A saber, exatamente 3 manuscritos gregos conhecidos no mundo que não trazem os versos 9 a 20. Contra todos os demais, no caso 1.700 mais ou menos, que trazem sim. Isso que é 1.700 os que nós já conhecemos. Tem outros mais que nós não conhecemos ainda, mas por enquanto já está bom. 2 dos 3 que não trazem é exatamente o grande Códice Vaticano B, que é o pai de todos para o outro lado, que é esse, e depois também o comparsa Codex Aleph, ou Sinaítico. Como você percebe aqui, Codex B, aliás, são volumes assim impressionantes, assim, livros desse tamanho, e pergaminho assim fino, mas bom. E a folha é de tamanho suficiente, que o Codex B é escrito em 3 colunas. Já disse, o pergaminho aqui é fino, é muito do bom. E por que o copista que preparou o Códice Vaticano deixou uma coluna inteira em branco, por favor? Além do espaço que sobrou aqui. Vê que como
Mas será que é assim que ele mostra assim, quando termina um livro e começa outro? Aí você vai folheando o Novo Testamento inteiro para ver se encontra alguma outra coluna vazia. Nada, 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 nada. É a única coluna vazia no Novo Testamento inteiro. Peraí. Por que será que o copista joga fora uma coluna inteira de pergaminho assim do mais fino? E comparando o espaço que seria necessário para escrever os 12 versos que estão faltando, cabe. Se poderia colocar os 12 versos omissos aqui, nesse espaço. Fato é, no entanto, que é a única coluna vazia no Novo Testamento inteiro. Por quê? Não sei. O que eu sei, sim, é o que acontece aqui. O próprio Tischendorf, que descobriu esse manuscrito lá no mosteiro de Santa Catarina, no deserto do Sinai, assim dito. O próprio Tischendorf, que era sumidade no tempo dele nessa área, ele disse, pessoal, essa folha dobrada que traz o fim de Marcos e começo de Lucas é tinta diferente e mão diferente do que o resto, todo cuidado pouco. Aí de lá para cá os outros, não queria mais. Eu mesmo fui a uma certa biblioteca em Chicago, que tem um facsímile, não é o próprio manuscrito. O próprio manuscrito está lotado na biblioteca da Britânica em Londres. Então, isto aqui é uma falsificação. E por que foi falsificado? Porque a primeira mão fatalmente tinha os 12 versos. Fatal, 2 mais 2 são 4. Se a primeira mão já estava desse jeito, não havia por que falsificar. Não contento, ele ainda enche aqui de desenhos. Então, são esses os 2 grandes manuscritos que não trazem os últimos versos de Marcos. Pode saber, assim, com tranquila certeza, pode apostar seu destino eterno, que os versos, de fato, são genuínos. Mas, só para você saber como é que nós temos grandes amigos, eu vou ler agora a nota que está aqui nesta Bíblia. Hoje em dia chama Bíblia Shed, mas antigamente era Bíblia Vida Nova, é a mesma coisa, só trocaram a capa, mais nada. Então você chega aqui, nota de rodapé, no final do verso 8, então, você vem aqui. 16, 9 a 20. Este trecho não consta em alguns dos melhores manuscritos da Antiguidade. Espera aí. Dos melhores manuscritos da Antiguidade. Alguns dos melhores. Alguns. Quantos você imagina? Alguns manuscritos. Quantos? Só 2? Só 2? Você esperava mais do que 2, não? Na verdade, é 2. Se que são antigos, são do 4º século. Assim, sem fazer favor. São antigos. Dos melhores manuscritos da Antiguidade. São antigos. Mas quem disse que são os melhores? Você vê que aqui ele está misturando gato com cachorro. Antiguidade é objetivo. Melhor é subjetivo. Prosseguindo. Há também indicações que não foi escrito por Marcos. Isso é mentira. Se Marcos não foi o autor, não se sabe quem teria composto este. Aí tem um W que não, estes versículos baseando-se em tá. Apesar disso, porém, ainda não é decisiva a hipótese da não inspiração do trecho.
Agora, o que isso faz aí com a tua confiança no texto, hein? Você enche, você sai da minha frente. Você sai uma bola murcha. Uma bola murcha. Várias pessoas já cotejaram, quer dizer, colacionaram, verificaram letra por letra, todos esses dois e outros mais também. Um deles é chamado Herman C. Hosker. Ele verificou letra por letra esses dois manuscritos e ele escreveu então este trabalho. Codex B and its Allies, Codex B e seus aliados, dois volumes. Primeiro volume, de mais ou menos 500 páginas, pega o Codex B e mostra, assim, centenas de casos de erros cabais, objetivos, incontornáveis, indiscutíveis. Erros. O segundo volume faz o mesmo serviço com o Codex Aleph, só que um pouco menor, só 400 e tal. Não bastando. Comparando esses dois, no compasso dos 4 evangelhos, discordam entre si mais de 3.000 vezes. Entendeu? Eles discordam entre si mais de 3.000 vezes só nos 4 evangelhos. Agora, é meramente uma questão de lógica, aritmética. Um ou outro tem que estar errado 3.000 vezes. Os dois não podem estar certos se estão contra o mundo. Não tem jeito. Os dois podem estar errados. Mas um tem que estar errado. Mais de 3.000 vezes. Só nos 4 evangelhos. Agora, eruditos de todas as teorias e linhas, enfim, etc., todo mundo diz que Codex Aleph é pior do que Codex B, ou então menos mal do que Codex B, conforme a sua aproximação. Mas ninguém vai dizer que Codex Aleph é mais do que 2 vezes pior do que B. Então, 3.000 erros, vamos, assim, de forma totalmente arbitrária, vamos dizer que vamos dar 1.000 erros para B e 2.000 erros para A. Sim. Agora, um manuscrito com 1.000 erros nos 4 evangelhos, isso na tua cabeça é coisa boa, é? Hein? Irmãos, aqui é uma questão objetiva, não é questão de eu prefiro, eu gosto, não, senhor. Aqui é uma questão objetiva, são erros óbvios, gramaticais, cabais na cara. Erros incontornáveis. E são esses manuscritos que o pessoal diz que são os melhores. Não, senhor, são os piores, isso é comprovado, preto no branco. Como é que nós chegamos a esse ponto? O que aconteceu? Como podia acontecer uma coisa dessa? O que houve? Vamos pensar um pouquinho na Reforma Protestante. Que nós aqui fazemos parte do Ocidente, da Europa Ocidental e as colônias dessa Europa. Tudo aquilo que nós chamamos de crítica textual no Testamento, aquela coisa toda, tem a ver exatamente com o Ocidente e não com o Oriente. As igrejas ortodoxas, normalmente a grega, mas também a russa, e enfim, nunca fizeram parte daquilo que nós aqui chamamos de crítica. Não, eles sempre souberam que o texto original estava na tradição bizantina, sempre. É isso que eles usam. Aí, desde o começo. Então, a problemática toda, essas versões todas, é só no mundo ocidental, quer dizer, a Europa Ocidental e as suas colônias. Hort e o Brookvoss Westcott, 2 ingleses, bolaram uma teoria que leva o nome deles.
Se bem que o Westcott, que era bispo de Durham, ele era bispo da igreja anglicana, ele meramente prestou seu prestígio, seu nome, a coisa. Quem fez o trabalho, todo mundo entende assim, quem fez o trabalho foi o Hort. Ele era professor da Universidade de Cambridge. Essa teoria minou a confiabilidade do Novo Testamento. Foi mais sutil, portanto. A crítica alta jogou fora tudo no lixo. Agora, o Hort, não. Só que acaba com a autoridade objetiva do texto. Então, isso já existia. Eu vou falar daí, daqui a pouco eu vou te dar a essência da teoria de Hort. Este livro, o meu primeiro livro, saiu em 77, e no capítulo 2, no capítulo 3, eu descrevo o que é a teoria de Hort. Foi traduzido, está aqui ainda também, 3. No capítulo 4, eu então avalio, eu tintim por tintim a teoria, eu mostro que de fora a fora é totalmente errado, é totalmente falsa a teoria. Tudo, não tem um ponto verídico na teoria inteira. Eu provo isso. Isto aqui saiu em 77. Portanto, 35 anos mais ou menos, não? Até hoje ninguém conseguiu responder o meu desmantelamento da teoria de Hort, até hoje. Se ninguém até hoje conseguiu desmantelar, é porque provavelmente não pode. Eu estou com os fatos. Se os mais antigos são os melhores, e os mais antigos discordam constante e massivamente entre si, então a recuperação do texto original é simplesmente impossível. Se você diz que os mais antigos são os melhores e os mais antigos discordam constante e massivamente entre si, você não tem como alcançar. É impossível. Então, é exatamente essa jogada que Satanás joga. Bate o desespero. Se você vai comprar a ideia que antigo é bom e os antigos simplesmente não dá. Então, essa jogada então simplesmente solapou, matou aí a confiança. Porque eu digo e provo o contrário. Os antigos são os piores, não são os melhores, são exatamente os piores. Aí isso aí simplesmente vira a mesa. Você precisa sentir na pele o dilema que tinham os homens de Deus naquele tempo querendo defender o texto. Gente, não foi fácil. Não foi fácil. Então um Burgon da vida, que combateu a teoria de Hort, coisa e tal, gente, não foi fácil. Eles não tinham os fatos necessários, a informação à disposição. Depois, essa ideia totalmente improcedente a respeito do grego e coisa e tal. Então, o argumento que eles acharam, eu não estou criticando. Se estivesse lá, faria a mesma coisa. Eles argumentaram, se o soberano Deus, assim, na sua providência, permitiu que os reformadores fizessem uso do texto recebido, então é porque é o texto recebido que Deus escolheu e é esse texto que nós temos que usar. Beleza? Até aí. E eu entendo que o Hort foi exatamente um exímio servo de Satanás, que Satanás levantou exatamente para resolver um problema que Satanás ainda estava sentindo. Apesar dos pesares, tudo que o mundo acadêmico alegava e falava e insistia e dizia, as traduções que o mundo
protestante estava utilizando, todas elas em cima do texto recebido. Então, a tradução de Lutero para o alemão, de Tyndale para o inglês, de João Ferreira de Almeida para o português, de Cipriano de Valera para o espanhol, todas essas grandes traduções assim da Reforma Protestante, todas elas traduzidas em cima do texto recebido e não do texto eclético. Então, o que faz Satanás? Joga Hort. Westcott, já expliquei, ele prestou o prestígio nome, mas quem trabalhou foi... Agora, o filho, um dos filhos, não sei se ele teve mais, mas um filho de Hort, o nome é Anthony Hort. Então, o filho de Hort está com essa massa de correspondência, e nas próprias palavras do próprio pai, que estão aí citados, eu já li tudo isso. O próprio pai declara assim, que ele não crê que Jesus seja Deus. Ele não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus. E quando a teoria de Darwin chegou, ele abraçou com ambas as mãos. Então, provavelmente nem acreditava muito em Deus. Por isso que eu chamo ele de servo de Satanás. Ele não era cristão absolutamente. Não crê que Jesus é Deus? Não, por favor. A tradução para o português, qual o texto original do Novo Testamento, você encontra aqui. Por enquanto, só ali, em português. Todo o meu trabalho em inglês e grego, você pode baixar gratuitamente aqui, tudo. É que o Hort alegava que o texto dele, não mais do que a milésima parte estaria em dúvida. Isso foi o que o próprio Hort alegou a respeito do seu próprio texto. Uma falta de modéstia quase igual à minha, na boa. Mas sério, agora procure entender assim o mundo de então. Então, aquilo soou tão bem, quer dizer, para quem estava assim atordoado com esse problema da variação, coitado. Então chega esse sujeito e diz: mas quando muito a milésima parte do texto está em dúvida, mas aquilo foi um alívio muito grande, graças a Deus. Só que era pura mentira, quer dizer, aquilo dizendo respeito ao texto dele. E já mostrei aqui, no meu entender, é 10% errado para começar. Por A mais B, essa teoria lavou, quer dizer, dominou o mundo, quer dizer, todas as denominações, mesmo as conservadoras, todo mundo abraçou, parecia dar uma solução para a variação textual, parecia ser uma solução, só que não era, o pessoal não tinha analisado profundamente e adequadamente. Agora, eu vou explicar rapidinho a teoria, só para você entender como é que chegamos a este ponto. A abordagem básica, declaradamente, sem pestanejar, sem não tá fingindo nada, absolutamente, diz: o Novo Testamento não é inspirado. Esse é o ponto de partida na teoria de Hort. Nós aqui estamos tratando de uma literatura igual a qualquer uma outra, nada de coisa inspirada. Com isso, ele alegou que nem os primeiros cristãos acreditavam que fosse isso, e, portanto, a primeira década de séculos, ninguém estava nem aí com esse texto, ninguém estava preocupado, portanto, ninguém estava zelando, e que quando finalmente a evolução da superstição e da crendice levou os cristãos de outra geração a imaginar que aquilo fosse Bíblia. Aí então correram atrás para ver, já estava perdido o texto, já era tarde, ninguém sabia mais qual era. É essa a teoria de Hort. Ele, desde o começo, bolou a teoria toda, era para derrubar o texto recebido, e portanto o texto siríaco, que o texto recebido vem da massa bizantina.
Mesmo eruditos assim que me odeiam, mas todo mundo reconhece que Hort bolou a teoria para destruir o texto recebido. Ele não trabalhou assim inocentemente, assim, num paraíso assim. Não. Ele trabalhou com um objetivo definido de destruir o texto recebido. Bom, essa teoria é falsa de fora a fora. 100% falso. Agora, no entanto, o pessoal adorou, abraçou, acreditou, gostou. E o efeito disso foi jogar fora o Novo Testamento da Reforma. O texto recebido, o Novo Testamento da Reforma, foi jogado no lixo, no mundo dos eruditos. E também quem vai fazer tradução para outra. Então, as traduções modernas, quase sem exceção, todas elas a partir de um texto que vem de Hort, quer dizer, um texto egípcio, um texto pervertido de fato. Me ouçam. O que se ensina nas nossas universidades, o que se ensina nos nossos seminários teológicos, é um bolo onde os fatos, as evidências são juntas com as pressuposições, e esse bolo é vendido aos alunos como sendo a verdade. Então isso acontece sim na qualquer universidade do Brasil, começa já no segundo grau. A teoria da evolução é apresentada como fato, e vai aí as pressuposições junto com as evidências, mas ninguém nunca, jamais diz ao aluno que isso aqui é fato, isso aqui é pressuposição. Nunca! Eles apresentam a coisa toda como um bolo. E no seminário a mesma coisa. Os manuscritos é fato, as variantes é fato, mas nunca isso é ensinado. Vai a teoria junta e isso é que é ensinado ao aluno. Um bolo, pacote. Isso é desonesto. Isso é perverso. Mas esse é o mundo em que nós vivemos. E você sabe quando é que o cânon foi formalmente definido? Foi no ano de 347, parece que foi ali, um certo concílio. Mas bem calma, 397? Mas Jesus morreu no ano de 30, quer dizer, 3 séculos e meio depois. E nesse meio tempo, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo era o seguinte. Eu vou depois desfilar isto. Está no capítulo 5 do meu livro, que está disponível na internet. Eu tenho uma cópia aqui, mas você não tem, não está na apostila, que é grande. A gente vê que desde o começo, os escritos dos antigos cristãos que nos chegam às mãos, dentro do primeiro século inclusive, estavam citando já material neotestamentário como palavra de Deus em pé de igualdade com o antigo, inclusive os 5 livros de Moisés. Agora, o que eu vou argumentar aqui é que a melhor prova, ou o melhor argumento a favor do exato cânon que nós temos na nossa Bíblia, quer dizer, o exato Novo Testamento, 27 livros, não mais, não menos, que nós temos, o argumento melhor e mais forte que nós temos em defesa desse exato cânon é a preservação do texto. Por que que Deus preservou aqueles 27 livros e mais nada? Obviamente, o lugar, a região que desde o começo estava nas melhores condições de saber qual era o texto original era exatamente a região Egeu, onde também se falava grego. Se tinha alguma coisa para lá, mas também eles não falavam grego, era latim. Grego aqui também não. E aqui, zero. Exatamente nessa região. Exatamente por quê? Mercê o Império Bizantino,
o grego seguiu sendo a língua do corte até a queda em 1454, quando os otomanos finalmente conseguiram saquear a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul. É verdade que, quando alguém diz, como dizem, né? Pode fazer a escolha mais maliciosa que quiser fazer, pegar assim o pior manuscrito que você conseguir achar, seja qual for o texto, nenhum deles altera nenhuma doutrina fundamental da fé cristã. É o que dizem, né? O que eles alegam. E isso é verdade até certo ponto. A doutrina da divindade de Jesus é enfraquecida, mas não é obliterada. A doutrina assim, do juízo final é enfraquecida, mas não é obliterada. Mas meramente a doutrina mais básica de todas é, sim, atacada e solapada. A doutrina da inspiração divina na Bíblia. O que dá valor a toda a nossa doutrina? De onde é que vem a nossa doutrina toda? Vem do texto sagrado, vem da revelação divina. É preciso entender o seguinte, meu irmão. Onde Satanás vai concentrar o maior número de demônios? Na sarjeta? No submundo das drogas? No submundo do crime? Aquele pessoal já está no papo. Não tem por que gastar mais demônio com eles, não. Esses já estão no papo. Onde é que Satanás vai jogar seus demônios? Na igreja. Exatamente na igreja. O que é preciso entender, meu caro irmão, é que Satanás sempre cuidou de semear seus agentes exatamente na igreja, mas no lado acadêmico da igreja. Começou no jardim. Onde é que a serpente se colocou? A árvore do conhecimento de? A árvore do conhecimento. De lá para cá. Satanás sempre procurando dominar os meios de ensino. No mínimo 90%, se não 95%, dos eruditos supostamente cristãos que trabalham na área da Bíblia, da crítica textual, enfim, são servos de Satanás e não de Jesus. Só que ninguém tem a coragem de falar isso abertamente e ninguém pensa nesses termos. Então, erudito fulano de tal, ele está na igreja. Então ninguém desconfia de que ele seja servo de Satanás. Não, ele é um cristão, ok? Não é. Só que aí os pronunciamentos dele são aceitos. Ninguém está nem aí, quer dizer, ninguém desconfia. Comprando gato por lebre. Gato por lebre, gato por lebre. Pessoal vendendo mentiras. E como pouca gente tem a paciência para voltar e ver os fatos, fica por isso. É preciso reconhecer o papel das igrejas ortodoxas assim na preservação do texto através dos séculos. Porque exatamente a igreja ortodoxa grega, por ser grega, quer dizer, fala a língua grega, e por causa dos mosteiros da igreja ortodoxa grega, que só na península do Monte Athos tem pelo menos 20 mosteiros. Os reformadores, assim, o Martinho Lutero, o Calvino, o Zwingli, provavelmente nem sabiam que existia essa península com 20 mosteiros. Não fazia parte do mundo deles. Mas foi lá que Deus preservou o texto. Então, nós devemos realmente uma palavra de sincera gratidão às igrejas ortodoxas, grega principalmente, porque durante toda
toda a Idade Média, a idade da escuridão, realmente, quem segurou a barra foi a igreja grega. Agora, por que os eruditos têm preferido o texto chamado alexandrino e desprezado o texto chamado hoje de bizantino? Porque foram ensinados assim, não conhecem outra coisa. Você não consegue emprego em nenhuma universidade como professor se você não fingir que acredita na teoria da evolução. Se você não fingir, você não consegue emprego. E, igualmente, você querendo ser professor em qualquer seminário teológico, se você não fingir que acredita na teoria de Hort, você não consegue emprego. Então, todo mundo tem que fingir. Eu acho que sou uma das poucas pessoas, ora vivas no mundo, que leu cada palavra da introdução de Hort, 300 e tantas páginas de escrito mais difícil de ler no mundo. Tinha página que eu tinha que ler 2 ou 3 vezes para imaginar que tinha entendido o que o sujeito estava querendo dizer. É uma perversidade. Como ninguém conseguia ler aquilo, então era exatamente o que fizeram assim naquela lenda do Imperador Nu. Mas que coisa maravilhosa, mas que teoria maravilhosa, que coisa nunca se viu no mundo. Ninguém estava entendendo nada, mas não queria ninguém admitir que não estava entendendo. Então cada um dizia, mas que coisa maravilhosa. Muitos sabem que na verdade, mas não têm a coragem de dizer. Porque se disser, é jogado na rua. Vai perder seu emprego. Sabe que não é verdade, mas não tem a coragem de dizer. Por que não determinar o texto a partir das evidências? Eu digo que a evidência primária são exatamente os manuscritos gregos contínuos. Evidência secundária são os manuscritos lecionários. Evidência terciária são as antigas versões e as citações assim do Novo Testamento que encontramos nos escritos dos pais da igreja. Aí, de forma auxiliar, podemos apelar para subsídios da história que nos chegam, mas a evidência primária são, obviamente, os manuscritos gregos. No caso dos evangelhos, temos em qualquer lugar específico 1700. Cartas de Paulo vai ter pelo menos 700 em cada lugar. Atos e as 7 cartas gerais vai ter 550 para 600. E em Apocalipse vai ter 250. Quando você tem uma evidências tão maciças, se você tem 1.700 manuscritos e estão todos de acordo, para que apelar para cânones subjetivos? 1.700 manuscritos? Só que as fortalezas de Satanás na cabeça das pessoas são tão fortes, e como eles ignoram até que existe isso, iriam até negar a existência. Então, Satanás deita e rola. Não tem como realmente prosseguir com um argumento lógico com essas pessoas. Foi um dos efeitos soporíficos da teoria de Hort, aliada essa teoria com a noção nociva de que os mais antigos são os melhores, associando essa ideia nociva de que os mais antigos são os melhores com a teoria de Hort, que nem é Bíblia e coisa e tal, e blá blá blá. Com isso, simplesmente o mundo dos estudiosos não quis se dar ao trabalho de gastar tempo com manuscritos do tipo bizantino. Para quê? Não interessa. Só que interessa sim, aí que está, a verdade está com eles, e alguém tem que fazer esse trabalho. Quando nós colocamos
o pacote doutrinário da igreja acima do texto bíblico, nós atentamos contra a autoridade objetiva do texto bíblico. Isso é um tipo de idolatria. Mas a dificuldade é que é difícil você ter uma igreja sem definir aquilo que você crê, ou que a igreja crê. Então a gente coloca o que a gente crê no papel. Só que aí nós costumamos dar mais valor a esse papel do que ao texto. E aí nós passamos a ser um odre velho. O Espírito Santo se mandou faz tempo. E nós estamos aqui com as nossas regras, a nossa doutrina, o nosso procedimento, tudo muito bem, muito obrigado. E o Espírito Santo, odre velho, tem jeito. O próprio Jesus disse, não tem como renovar o odre velho. Tem que começar com outro couro. Como evitar se tornar um odre velho? Eu digo o seguinte. É preciso, nós temos que colocar coisas no papel, senão nós temos que, o que nós cremos, o que nós entendemos, tudo bem, mas é totalmente necessário que nós mantenhamos as nossas antenas espirituais ligadas para sempre ouvir o Espírito Santo e que estejamos sempre dentro da palavra e dando valor à palavra, permitindo que a palavra diga o que está sendo dito e não o que nós queremos que diga. Nós temos que ser leais com o texto, deixar que o texto diga o que está dizendo, sem se importar com o nosso pacote. Por isso não é fácil. Eu não disse que era fácil. Tanto não é fácil que você vê muito pouco isso. O que 99, sabe lá quanto por cento das igrejas são odres velhos, quer dizer, o pacote é acima do texto. Isso atenta contra a autoridade. Porque aí a doutrina deixa de ser bíblica, é parcialmente bíblica. Mas enquanto a gente não ouvir o Espírito Santo, nós vamos simplesmente nos tornar endurecidos, petrificados, odres velhos. E se um dia nós conseguirmos um volume cada vez maior de crentes que estão na Bíblia, lendo, entendendo, aplicando, obedecendo, vai aparecer uma nova raça de super-homem. Uma nova raça que sabe fazer uso do poder de Deus, porque está ouvindo o Espírito Santo e sabe como fazer uso do poder do Espírito Santo. Mas para chegar a esse ponto você tem que estar na palavra, moço. Se você não está na palavra, eu lamento. Não funciona. Simplesmente não vai funcionar. Por que não? Porque Deus não dá a sua glória a outro e sai de perto. Agora, nós somos vasos de barro. É preciso entender que eu não sou perfeito e dificilmente qualquer coisa que eu fizer vai ser perfeito. Mas não precisa ser perfeito. Em qualquer área da vida, já que nós somos pecadores, já que nós somos limitados, já que nós somos falhos, exigir uma perfeição de 100% é intolerável. Não sei se você já parou para refletir. Você precisando de álcool assim para uso caseiro, você vai na farmácia comprar assim meio litro de álcool, 1 litro de álcool. Facilmente, se você vai tentar em algum lugar, deve dizer a porcentagem. Você pode achar assim, 87%, 86%, você pode achar 90%, com sorte você acha 92%.
Nunca jamais na vida você vai achar um frasco que diz, que diz veridicamente 100%. Um álcool de 100% é quase impossível de atingir. Se conseguir, mas o custo em termos de equipamento é elevado demais. Então é intolerável alguém chegar e exigir um álcool de 100%. Não, isso não dá, moço. Em qualquer coisa na área, qualquer coisa na vida. Exigir 100% é intolerável. Custa demais. E nós somos incapazes de fazer uso completo de uma coisa 100%. Por quê? Porque eu não sou 100%. Então, mesmo se Deus tivesse feito escrever a Bíblia em chapas de ouro, como aliás dizem os mormons, que o tal colocou em chapa de ouro, e que essas chapas estavam guardadas em Fort Knox da vida, então, perfeitos, estão aí. Então tem o texto perfeito, indiscutivelmente, é inerrante, letra por letra, está aí o texto, perfeito. E eu sou capaz de dar uma interpretação perfeita a esse texto perfeito? Não sou. O problema não está no texto, o problema está em mim. Eu é que sou falho, eu é que sou imperfeito, eu é que sou incapaz. Então, o que já falei, torno a dizer agora na despedida. Tudo aquilo que falei, assim, batendo na nova versão, então, e blá blá blá, Calma. Calma, calma, calma. Cabeça fria. Não vamos exagerar. Não vamos exagerar também na nossa reação. Que é ruim. Calma. A palavra de Deus é tão tremenda que não precisa de muito, não. Assim, maliciosamente, eu digo que na maioria das pregações que você escuta nos púlpitos hoje, se você escutar assim uma cerveja de 5%, você está com sorte. Cerveja 5% de teor alcoólico. Quer dizer, 5% de Bíblia, de verdade, numa pregação, se você ouvir 5%, quer dizer, uma cerveja, você está com sorte. Mas se você tomar uma boa quantidade de cerveja, o que acontece? Você fica embriagado, né? É só 5%, mas se você tomar o suficiente, faz efeito. Por quê? Porque só 5% de álcool faz efeito. E 5% de Bíblia, pode saber. Agora, alguém que está assim com muita sorte, está ouvindo um pastor Claudemir lá, talvez ele ouça uma pregação de 15%. Oh, rapaz, um vinho de 15%. Eu tenho em casa um vinho Porto que eu uso de forma medicinal, né? Eu tomo uma colher, cai lá que velho precisa de um pouquinho de álcool. Mas eu passo um mês sem tomar sequer uma colher. 19%. É o vinho mais forte que tem, 19%. Rapaz, é preciso respeitar. Você não pode abusar, não. Você vai abusar de um vinho de 15%. A palavra de Deus é forte. Com 15% você derruba qualquer um. E aí então um uísque de 40%. Sai de perto. Então, calma, cabeça fria. Segura aí. Eu entendo, defendo, insisto, declaro que Deus de fato preservou a exata redação original no Novo Testamento. Eu sei qual é, eu digo qual é, está aqui.
Dito, feito isto, no entanto, eu declaro imediatamente que eu, Gilberto, não sou capaz de dar uma interpretação perfeita desse texto perfeito. O problema não está no texto, está em mim. Então, calma, calma, cabeça fria. Não vamos sair daqui assim, não. Vamos trabalhar com calma para corrigir os erros, vamos trabalhar com calma para melhorar a situação, vamos, assim como o nosso irmão Fridolin, vamos soltar uma nova tradução que vai melhorando a coisa, vamos melhorando, mas sem perder a calma. Mas sem também abrir mão da autoridade objetiva do texto. Só porque eu não sou 100% capaz, mas por isso. Agora, se um dia nós criarmos uma nova geração de mestres capazes de servir um vinho ou um whisky 40%, rapaz. Rapaz, sai de perto que nós aqui vamos fazer uma diferença. E aí, você topa? Amém!